Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre uma reflexão que eu tive, como sempre, mais voltado para o lado espiritual, tá? Vocês sabem que aqui no canal eu venho trazendo assuntos sobre espiritualidade, sobre pensamento, sobre mentalidade, sobre educação financeira. Eu trago coisas que eu vivo no dia a dia, coisas que eu acredito e compartilho coisas que podem, na minha crença, ajudar vocês de alguma forma, nos ajudar. Não é porque aqui o que eu falo eu não digo apenas para vocês que estão do outro lado, mas serve para mim também. E hoje eu venho falar sobre, como eu falei, né, a reflexão que eu tive sobre uma leitura do livro de Paulo, né? É uma reflexão mais espiritual. Não sei qual é a sua crença, não sei qual é a sua fé. Não estou falando aqui de religião. Mas eu já falei também que eu gosto muito de ler a Bíblia, de ler a palavra, gosto de estar em contato com Deus, gosto muito de trabalhar esse lado espiritual. E aí, lendo essa semana uma passagem do livro do Atos dos Apóstolos, e aí, por mais que sejam passagens que você conheça, né, de ouvir na parte ali da escrita, a palavra de Deus ela é muito interessante justamente por conta disso. Por mais que eu posso ler a mesma palavra todos os dias, o mesmo versículo ou o mesmo capítulo, mas essa palavra sempre vai me despertar para algo diferente. Porque a gente vai mudando, a nossa vida vai passando, a gente vai passando por situações diferentes, por coisas que a gente nunca viveu antes. E aí, essa mesma palavra vai trazer um sentido diferente para a nossa vida, ou vai trazer. É sempre atual, né? A palavra de Deus, ela é incrível porque ela é sempre atual. Não é que ela muda, a palavra de Deus, ela não muda. O que muda são as situações que a gente vai vivendo na nossa vida. E essa palavra vai fazendo cada vez mais sentido, dependendo da experiência do que você esteja vivendo. Então, por mais que você leia a mesma palavra, eu posso ler essa palavra hoje aqui para vocês. Daqui uma semana, se eu ler ela novamente, ela já vai trazer algo a mais, vai me despertar em algo que talvez naquele momento não despertou. E é interessante que por mais que eu já conhecesse essa passagem, me despertou para algo muito simples, muito comum, óbvio até talvez, mas que eu nunca tinha olhado dessa maneira, tá? Então vamos para a palavra e depois eu explico. Essa leitura está em Atos dos Apóstolos, versículo 16, capítulo 16, desculpa, versículos de 25 a 29, e diz assim: Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Tá? Eu li aqui até o versículo 30. Eu disse que 29, mas eu fui até o 30. Então, nesse contexto dessa leitura, Paulo, que, né, Saulo, não sei se vocês lembram, se vocês conhecem essa passagem, que Paulo, conhecido também como Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele era perseguidor da igreja de Cristo. E depois ele foi convertido, né? Ele ficou cego, a luz, o Senhor apareceu para ele, né? Foi tanta luz que ele acabou ficando cego, e aí veio o processo dele de conversão. Então Paulo, ele se tornou de perseguidor da igreja a seguidor fiel de Jesus Cristo, aquele que levava a palavra às comunidades, né, de Filipenses, de Coríntios, de Efésios, etc. E ele viveu e morreu pela palavra de Cristo. Ele sofria, ele fala em outras passagens, né? Aquela famosa passagem que morrer para mim é Cristo, viver para mim é ganho. Eu gostaria de estar com Cristo, mas por amor a vocês, para que vocês permaneçam na fé, eu ainda estou aqui. Meus sofrimentos comparados. Então, assim, ele era
totalmente apaixonado pela palavra, pelo evangelho, ele defendia mesmo o evangelho de Cristo, se passou de perseguidor, né, que ele perseguia mesmo, mandava matar os cristãos, etc e tal, e agora ele era o primeiro, digamos assim, né, pregador da palavra de Deus. Ele pregava mesmo, evangelizava mesmo com afinco, ao ponto de dar sua própria vida por Cristo. Ele não se importava de sofrer por conta do evangelho, defendendo o evangelho. Então, nesse contexto da palavra, Paulo, ele estava preso. Ele estava preso justamente por proclamar o evangelho, etc. Ele estava preso. E aí, como diz aqui na palavra, numa noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam. Ou seja, eles rezavam e cantavam, adoravam tanto a Deus, que as cadeias, eles se abriram. E aí, quando eu estava meditando essa palavra, na verdade, nem foi essa exatamente, foi em outra, em Filipenses, mas que tem correlação com essa palavra, que foi justamente essa frase que ele disse: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. E aí eu lembrei de uma música do padre Fábio de Mello que fala sobre isso. O nome da música é Viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. É uma letra belíssima que fala justamente sobre isso. E tem uma passagem, uma parte da música que diz assim: se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Então essa música, essa canção é todo do contexto sobre Paulo, sobre essa questão da perseguição. Não importa se eu sou perseguido, se eu sou preso, eu irei te adorar, Senhor, eu irei cantar, eu irei glorificar. Então aí ouvindo, prestando atenção nessa letra, e quando chegou nessa parte: se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão, né? Aí vem o refrão: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, etc. Aí que eu lembrei dessa passagem, quando chega nessa letra: se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. E aí eu vim para essa passagem que fala, que está aqui: pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros escutaram, fazendo menção à música. Se numa cadeia me colocar, eu vou te adorar. Então, lá na cadeia, Paulo, ele continuou orando, ele continuou rezando, ele continuou adorando, ele continuou exercitando a sua fé em Jesus Cristo, apesar das circunstâncias contrárias, apesar de ter sido preso, apesar de apanhar, né? Porque eles apanhavam, né? Eles apanharam, depois foi colocado na prisão. Então, mesmo assim, ele adorou a Deus. E por ele adorar a Deus, mesmo diante do caos, das dificuldades, o que aconteceu? As cadeias se abriram. Aqui diz: subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. E aí, na hora que eu li isso, eu falei: tá aí a chave para as correntes, as cadeias se abrirem. Claro, como eu estou dizendo, no sentido, na vertente, na visão espiritual. Então, refletindo, trazendo para a minha realidade, eu fiquei pensando: quais são as correntes que me amarram? Quais são as cadeias que me prendem? Fisicamente falando, graças a Deus estou aqui solta na minha casa e etc e tal, mas mentalmente falando e emocionalmente falando, muitas vezes nós estamos presos. Estamos presos a ideias erradas. Estamos presos a mentiras que nos contaram durante nossa vida. A gente foi tomando como verdade, seja com relação à nossa personalidade. Você não presta, você não vai conseguir alcançar certo objetivo. Você nunca muda, você é burro, E aí, às vezes, a gente foi ouvindo coisas negativas sobre nossa personalidade. Você não é amado, ninguém vai lhe amar, ninguém vai lhe querer, seu pai não lhe ama, sua mãe não lhe ama, aquela pessoa nunca vai te corresponder, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter um bom emprego e várias coisas. Seja com relação a qualquer coisa sobre nossa vida. A gente vai tomando isso como verdade. A gente vai tendo pensamentos negativos, pensamentos que nos aprisionam. A gente vai nutrindo dentro de nós sentimentos que nos aprisionam, sentimento de raiva, sentimento de rancor, sentimento de ódios,
de ódio, os traumas que a gente vai passando, que a gente, ao longo da vida, que a gente não vai curando e vai como se fosse sabe o saco de lixo, que você vai lá e joga o lixo, joga até encher. Só que tem hora que você pega aquele lixo e joga fora. Só que às vezes dentro da gente, a gente vai colocando certos lixos dentro da gente e a gente não tira, a gente não cuida, a gente não cura, a gente não pega, amarra e joga fora. Vai deixando sempre aqui dentro. E aí vai ficando, às vezes, um ambiente sujo, um ambiente tóxico, um ambiente poluído, um ambiente que não cheira tão bem. Então, às vezes, no percurso da nossa vida, a gente vai trazendo esses traumas, essas dores, né? Não estou dizendo que não dói, não estou dizendo que são coisas fáceis de se lidar, não, eu sei que não é. Mas muitas vezes a gente não tem essa atenção de cuidar, de curar. Às vezes a gente é preso, somos aprisionados aos medos excessivos, às preocupações excessivas, ao que o outro vai pensar, ao que o outro vai dizer, à falta de esperança, à falta de fé. Enfim, nós estamos presos às várias coisas, aos nossos vícios. Os vícios nos aprisionam. Muitas vezes os vícios nos aprisionam. Então, tudo isso que eu falei vai nos aprisionando, vai nos deixando realmente encarceradas, né? Espiritualmente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, quando eu ouvi essa passagem que eles estavam na prisão, adoraram, oraram e as cadeias se abriram. Falei, tá aí, olha uma solução. E aí eu volto a dizer que eu sempre digo nos meus vídeos que apesar da fé, da crença, porque sim, a fé move montanhas, a crença, as coisas acontecem conforme o que você pensa, né? Muitas vezes Jesus diz, seja feito conforme a tua fé, aquilo que você acredita acaba acontecendo. Mas, por mais que a crença e a fé, ela seja capaz, eu creio nisso, de mudar as realidades, eu não excluo, em alguns momentos, a intervenção médica, intervenção de psicólogos, bem ali bem direcionados, né? Competentes, porque não é qualquer pessoa que está apto realmente a nos ajudar. Então, eu não excluo, em certos momentos, a gente procurar ajuda médica, ajuda psicológica. Eu não tenho essa crença que, eu acredito sim que Deus pode tudo que Ele quer. Mas eu creio também que a gente precisa fazer a nossa parte. Que a gente não pode crer, Deus fala, a fé sem ação é uma fé morta. Mas essa é a questão. Você não pode ter fé. Você não pode esperar que Deus vai fazer algo por você, mas você ficar de braços cruzados. Esperando, Deus vai agir, Deus vai fazer. Senhor, me dá um emprego, mas você vai lá e não coloca um currículo. Senhor, me dá isso, mas você não faz a sua parte. Não, eu acredito sim que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente também tem que dar o nosso passo. Então, se algo tá muito difícil aí de lidar, de liberar, de perdoar, de se aceitar, de se amar, não é a questão mesmo de doenças psicossomáticas, eu acredito sim na fé, porque eu já passei por situações que a fé me ajudou muito, a crença em Deus, a palavra de Deus foi fundamental para minha cura, mas eu não recusei ajuda de médicos, eu não recusei ajuda profissional. Então, eu não vou dizer para você que só Deus cura, eu não venho com esse diálogo, eu não acredito que esse diálogo somente ajuda. Você não precisa de médico, você não precisa de remédio, joga tudo fora que Deus vai te curar. Não, eu acho que a gente tem que ter um cuidado sobre isso. Eu creio sim que Deus pode curar e aí você não precisar mais de remédio. Eu acredito sim na cura divina. Mas eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado com esses diálogos de não use mais, jogue fora que Deus vai te curar e acabou. Deus te cura sim, mas eu não, em certas ocasiões, em certas circunstâncias, precisamos sim da ajuda médica, porque os médicos estão aí para isso. Deus, Ele usa e capacita as pessoas para nos ajudar. A gente precisa de um professor, a gente precisa de um motorista, a gente precisa da coleta do lixo, a gente precisa uns dos outros.
nós não somos autossuficientes. Então, as pessoas, os serviços estão aí para nos atender e nos contemplar. Então, eu procuro ter muito cuidado com esse tipo de discurso, que só Deus vai te ajudar e acabou. Não, Deus, ele é poderoso para ele fazer o que ele quiser. Eu acredito sim, eu acredito sim que muitas coisas, quando o médico fala, para a medicina não tem mais jeito. E eles são sinceros, ó, a medicina fez tudo, então para a medicina isso aqui é o limite. E aí a fé da pessoa, Deus age. Tem muitos testemunhos de cura que a medicina não alcançou. Onde o humano não alcança, Deus alcança. Essa é a minha fé. Mas que você precisa fazer a sua parte de caminhar, sim, de caminhar até mesmo até Deus, né? Então, cuidado com isso, tá? Mas voltando para o lado da fé, da espiritualidade, veja que uma das coisas que a palavra nos ensina, que pode nos livrar das cadeias, nos soltar, nos libertar, é a oração e a adoração. Porque quando está em Deus, meditando a palavra de Deus, orando, se eu falar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Pai que está em segredo te responderá. Então, tudo que você coloca na mão de Deus em oração, nesses momentos de espiritualidade e de adoração, o Senhor ele vai te mostrar o caminho. Parece que algo realmente acontece dentro da gente. É como Deus fosse colocando, cada vez que você vai lá orar, cada vez que você vai lá adorar o Senhor, cada vez que você vai ter um momento com o Senhor, é como Ele estivesse colocando, se algo está doendo, é como Ele estivesse colocando todo dia um pouquinho de remédio, Aí chega um momento que você já curou aquilo, já sarou, que você nem percebeu. Então, isso veio como um estralo para mim. Então, eu preciso adorar, eu preciso orar, porque a oração, a adoração, ela tem poder de libertar. A oração, a adoração, o jejum, a palavra do Senhor fala que muitas coisas são libertas através do jejum. Muitas coisas serão transformadas, mudadas com o jejum. O próprio Senhor fala isso, que muitas coisas só são curadas através do jejum. Então, por mais que você já conheça a palavra, por mais que você já saiba que, já li isso, parece que tem coisas que não estrala dentro de você, sabe? Então, nesse momento que eu estava meditando a palavra, que eu estava olhando a letra da música do Padre Fábio de Mello, e aí eu lembrei dessa palavra divina, que eu falei, é isso. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo as portas e soltaram-se as algemas de todos. A adoração, a oração fez as cadeias se abrirem. Então isso foi muito forte para mim. E para finalizar, mais adiante, o carcereiro, ele falou, e agora? Agora eu tô frito, porque todos os presos fugiram e eu vou ser castigado. E ele já tava pensando em tirar a própria vida dele. Ele falou, não, tá todo mundo aqui. Você tá vendo o poder de Deus? É para mostrar o quê? Que não tem imperador, não tem nada que impeça o agir de Deus na vida das pessoas. Não tem nada. Então eles estavam todos presos ali, e a oração, Deus, tá todo mundo solto. Eles só não fugiram porque eles não quiseram. Então, sabe? Então o carcereiro falou, eita, tô perdido agora. Então ele já tava pensando em tirar a própria vida dele. Ele falou, não, calma, tá todo mundo aqui. Só foi uma demonstração aí do poder de Deus na nossa vida. Mas aí por conta disso, gente, as coisas de Deus são incríveis. E por conta disso, esse carcereiro, ele foi convertido. E aí ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque diante de tudo isso, não tem como mais eu não acreditar. Diante disso que eu estou vendo, todas as portas abertas das cadeias, se eu não foi eu que abri, não foi ninguém que estava com a chave que abriu. Então, diante disso, eu me rindo. O que eu devo fazer? Eu acredito em vocês, eu acredito em Deus. E é interessante que antes de Paulo falar, não faça nada. Não minto, Paulo chegou a dizer, não te faça nenhum mal, pois estamos todos aqui. E aí essa partezinha que eu até grifei aqui, ó, em rosa. Você tá vendo aqui, ó? Grifei.
Tem assim: então o carcereiro pediu luz e entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo. Essa questão de pedir luz, gente, tá tudo escuro. E ele pediu luz. Então, na nossa vida, e isso também me fez refletir, a gente precisa da luz. A gente precisa da luz de Cristo, do amor. A gente precisa ser luz, a gente precisa dessa luz. Ele pediu, para que ele pediu a luz? Para iluminar a escuridão da cadeia. A gente precisa de luz para iluminar as nossas sombras, as nossas trevas. E quem é essa luz? Jesus Cristo, a palavra de Deus, os seus ensinamentos. A gente precisa de luz, a gente precisa ser luz. A gente precisa deixar que a luz de Deus entre lá no porão, lá naquele lugar que é mais escuro dentro da gente, que a gente tem dificuldade. A gente precisa convidar essa luz, a gente precisa buscar essa luz. Então o carcereiro pediu luz. Então a gente precisa também pedir, clamar essa luz, a gente precisa buscar por essa luz, a gente precisa ser essa luz, a gente precisa deixar a luz de Cristo brilhar através de nós em todo e em qualquer canto que estivermos. Tá bom? Eu espero que essa reflexão tenha ajudado vocês de alguma forma, que Deus abençoe e que Ele nos ajude a quebrar as cadeias, as correntes, as coisas da vida que nos prendem, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.